Bom, falando agora do ano 1577 da era cristã, vamos falar do item 81 do nosso material didático, ainda aí na página 111, a liberdade religiosa nos Países Baixos. Eu falei para vocês em tópicos anteriores que os Países Baixos, né, a região onde hoje está a Holanda, era uma região mais tolerante com os anabatistas. A perseguição lá era menor. Mesmo assim, havia anabatistas sendo perseguidos, tá ok? Então, eu vou citar aqui um exemplo de um dos reis da Holanda, um dos reis mais famosos, Guilherme de Orange. Quando você vê aquela seleção da Holanda com uma camisa laranja, não são as cores da Holanda. Por que eles usam laranja? É em homenagem a Guilherme de Orange, né? Guilherme de Laranja. Bom, o comentário diz: Simons, bom, lembre-se quem é Menon Simon, né? Era um padre católico, um grande intelectual, que ele se converteu à fé anabatista, né? Acabou se tornando um pastor naquelas igrejas, porque pensa, a maioria daquelas igrejas anabatistas eram igrejas que os obreiros eles não tinham nem oportunidade de estudar. Eles não podiam ir na cidade, senão eles seriam presos. Então eram aqueles obreiros que a maioria, podemos dizer, que não sabia ler, né? A maioria não sabia ler, ou aprendia a ler para ler a Bíblia, né? Eu vivi na Assembleia de Deus num tempo que essa era quase a regra entre os obreiros. Meu pai, ele era um pregador, ele sabia ler. Você via ele lendo a Bíblia, você não pensava que meu pai nunca foi na escola, mas porque o meu pai ele aprendeu a ler para ele ler a Bíblia. Ele contava que lá na década de 40, quando ele aceitou Jesus, ele falou que não sabia ler. O pastor falou para ele: como assim você não sabe ler, rapaz? Crente não sabe ler? A tua esposa vai te ensinar a ler. Eu quero você lendo a Bíblia aqui. Ele aprendeu a ler para ler a Bíblia. E eu vejo nele o exemplo dos anabatistas nesse período. Então, quando chega um homem como Menon Simons, que conhecia muito de Bíblia, né? Era um intelectual, né? Estava enganado na igreja católica, mas se converteu à igreja anabatista. Ele se tornou uma referência, tá bom? Entre os anabatistas, tanto que a igreja que ele pastoreou ficou conhecida como igreja menonita, de Menon Simons, menonita. Até hoje tem pessoas, né, a igreja que se identifica como menonita. Então veja o que ele diz, o que diz esse historiador. Simons volta-se para os seus irmãos anabatistas, né, os verdadeiros cristãos, e insta com eles para que andem de maneira digna com a vocação com que foram chamados, e não revidem as agressões, pois os seus agressores não perseguem a eles, mas a Cristo Jesus, que irá julgá-los no tempo oportuno. Então ele está ensinando o quê? Ele era católico. Antes ele defendia a violência, porque a igreja católica defendia. Agostinho de Hipona, que até hoje é um santo para a igreja católica, né? Ele defendia, foi ele que elaborou a teoria da guerra justa. E agora, Menon Simons, entre os anabatistas, ele está exortando eles a fazer o seguinte: olha, mantenha o padrão de vocês, né? A de não agressão, não revidar, porque Jesus Cristo disse: não resistais ao ímpio. Ou seja, se o ímpio vier te prender, você não deve resistir a ele. Você deve ir para o lugar de morte pregando o evangelho para ele, né? E isso para católicos e protestantes era inaceitável. Eles pegavam em arma e partiam para cima, né? Mas Menon Simons aprendeu isso com os anabatistas e agora, né, ele está exatamente transmitindo isso e exortando os anabatistas a manterem, porque no meio da perseguição, você vendo seus familiares morrendo, o que pode acontecer com o cristão? Acabar defendendo pegar em armas. Mas é importante o que Jesus Cristo disse: se nós pegarmos em armas, então o mundo nunca nos verá como um povo diferente. Tá bom? Nós temos que realmente fazer como Jesus Cristo disse: não pegar em arma, porque senão nós nos transformaremos numa sociedade comum. Tá bom? Bom, prosseguindo na leitura, na página 111, né, o comentário prossegue. A heróica perseverança dos menonitas em meio a terríveis perseguições
foi blindada em 1577 com a conquista da tolerância religiosa. Ainda em 1572, Guilherme de Orange propôs, diante dos Estados Gerais, que fosse garantida a liberdade religiosa em todo o território dos Países Baixos. A liberdade e a tolerância religiosa concretizaram-se em 1577, sendo estendida e consolidada nos anos seguintes. Esse consolidado aqui, porque nós veremos mais à frente, ainda na Holanda, cristãos anabatistas sendo mortos. Porque, vamos dizer, tinha essa proposta de paz, pessoas até que aceitavam, mas daqui a pouco descobria uma igreja anabatista, né, das próprias autoridades, no caso nós veremos católica, porque os Países Baixos nesse período estão divididos, né, uma parte católica, uma parte protestante. Então, infelizmente, eles vão continuar com a perseguição. Aquela primeira parte que esse historiador conta, o sermão de Menossinos, foi próximo de 1561, tá bom? Ou seja, o período que ele está contando aqui, 1561, 1572, ou seja, 11 anos depois, Guilherme de Orange já apresentou essa proposta de paz. Em 1577, ela foi concretizada, né, assinada, mas ele disse que só foi consolidada nos anos seguintes. Na verdade, ela só vai ser consolidada em 1648, quando vai terminar a Guerra dos 80 Anos. Por quê? Eles vão acabar com a proibição de um culto diferente, ou seja, o protestante podia fazer culto na região católica, o católico podia fazer culto na região protestante. Mas na prática, quando eles estiverem em guerra, né, já que eles estão em guerra, estão vivendo a Guerra dos 80 Anos, vai acabar havendo, claro, perseguição, né? Ou seja, até o fim da perseguição entre católicos e protestantes vai demorar a chegar. Só vai chegar mesmo, como eu disse, lá em 1648. Essa é uma data importante, né? Essa é a data que os católicos e protestantes vão parar de se matar, né? Tá bom? Bom, quem tem uma idade um pouquinho mais avançada, tá aí na casa dos 60, a pessoa, vocês devem se lembrar que na Inglaterra, e lá na Escócia, na Irlanda, tinha uma passeata que era uma passeata dos protestantes no bairro católico. Isso acontecia até uns 10, 15 anos atrás. Parece que recentemente é que eles abandonaram, mas você pode pesquisar. É uma passeata que eles faziam anualmente, passando pelo bairro católico, para lembrar as vitórias dos protestantes contra os católicos durante as guerras. Então, isso era feito até recentemente.